circunstâncias que ali estavam. Diz a Bíblia que quando a filha de Faraó abriu aquele junco, ela viu que era um menino hebreu. Ela poderia simplesmente pegar aquele menino e afogar no rio, não, irmão? Ela era a filha de Faraó, mas Deus mudou o coração dela. Ela teve compaixão. Diz a Bíblia que ela teve amor. Não dá tempo de ler os versículos. Ela sentiu amor por aquele menino, ao ponto de que o texto sagrado nos mostra, queridos, de que ela pegou aquele menino, ela amou aquele menino. E à medida que ela pegou aquele menino, Miriam estava de longe vendo aquele cenário, a filha de Faraó com o menino nos braços. E diz o texto que Miriam se aproxima. Miriam viu o caso de amor entre a filha de Faraó e o menino que estava ali. Viu que tinha amor, viu que não tinha ódio, viu que não tinha opressão. Tinha amor dela por aquele menino. Ela se aproxima e diz: ah, mulher, tu queres uma ama para que cuide deste menino, e quando ele estiver grande, tu pega eles, eu vou buscar. Ela disse: vai buscar, traz uma ama. Já vem Miriam para a casa de Joquebede, mas ela não vem trazer uma notícia triste. Ela vem dizer: olha, mãe, a filha de Faraó pegou e encontrou o menino. Eu imagino a preocupação de Joquebede. Joquebede a princípio pode ter pensado: será que ela matou o menino? Mas Miriam continua dizendo: ela não matou o menino, ela pegou o menino, ela amou o menino, e ela tem uma ama. E tu, mãe, vai ser a ama dele. Ela vai te pagar para tu cuidar deste menino. Aleluia. Moisés viveu milagres. E a filha de Faraó colocou o seu nome Moisés, que significa tirado das águas. E a segunda fase de Moisés foi a fase do cuidado de sua mãe. Porque a sua mãe, enquanto ele era criança, cuidou dele, amamentou ele. Mas não só isso, ela ensinou ele. Ela ensinou a Moisés quem era o Deus de Jacó, quem era o Deus de Isaac, quem era o Deus de Abraão. Joquebede mostrou a Moisés que eles estavam ali, mas não eram para viver ali para sempre. Eles eram escravos ali no Egito, mas que tinham uma promessa. E a promessa era: vocês irão para a terra que mana leite e mel. Eles estavam ali, mas com a promessa de José. Porque José disse: olha, eu estou morrendo, mas Deus vai visitar o seu povo. E quando Deus visitar o seu povo, não deixa os meus ossos aqui, leva os meus ossos juntos. Eu não quero ficar aqui no Egito. Havia promessas de Deus. Moisés cresceu. E diz a Bíblia, lá na Epístola aos Hebreus, no capítulo 11, que sendo Moisés já grande, ele foi levado para a casa da filha de Faraó. Na casa da filha de Faraó, ele pôde estudar nas melhores escolas do Egito. O Egito era a maior potência mundial daquela época. Ele aprendeu todo tipo de ciência que existia naquele tempo. A Bíblia nos mostra, queridos irmãos, que ele foi instruído em toda a sabedoria. Moisés cresceu estando no palácio. E por ser filho da filha de Faraó, subentendia que ele seria um novo Faraó. Moisés foi capacitado e instruído. E quando ele completa 40 anos, ele desce para o Egito. E quando ele desce para o Egito, o intento de Moisés, escute bem essa noite, porque essa noite Deus tem uma palavra para nós. O intento de Moisés era, a princípio: eu vou libertar o povo. Moisés via que tinha condições. Ele era filho da filha de Faraó. Ele tinha liberdade para o palácio. Ele poderia ser um excelente líder para o povo. Ele se achava capacitado para tal atividade. Em um certo momento, ele vê que o egípcio estava oprimindo o hebreu, e ele mata aquele egípcio, esconde o seu corpo debaixo da terra, e ele pensou que ninguém viu. No outro dia, ele vê dois hebreus brigando,
constituiu por juiz sobre nós? Tu pensas que irá me matar como matou o egípcio? E aí Moisés entende que as pessoas já estavam sabendo do que ele havia feito. E aí, irmãos, Moisés com 40 anos de idade, quando o faraó fica sabendo que ele tinha matado o egípcio, e faraó entende de que Moisés, ele não era a favor do seu povo, mas contra o seu povo, faraó intenta o perseguir e o matar. E o que é que Moisés faz? Moisés vai para o deserto, com 40 anos de idade, achando que era capacitado para libertar o povo. Mas eu quero dizer aqui algo da parte de Deus. É que Deus nunca chama quem se acha capacitado. Deus nunca chama quem se acha que pode fazer. Ah, eu posso fazer porque eu tenho capacidade de fazer. Deus não chama esse. Porque se Deus chamasse esses, se Deus usasse Moisés com 40 anos de idade, Moisés poderia entender que foi a sua mão que tinha tirado o povo do Egito. Mas Deus não queria que fosse a mão de Moisés. Deus queria que fosse a sua mão. Deus não queria que a glória fosse de Moisés. Deus queria a glória para ele. E aí Deus vai levar Moisés para o deserto. Para uma escola de mais 40 anos. Porque embora ele tivesse aprendido toda a ciência nas escolas do Egito, mas não era suficiente. Deus precisava trabalhá-lo no deserto. Ai, irmão. E o deserto é a escola que todo crente precisa passar. Deus levou Moisés para o deserto. Lá no deserto ele se casa. E lá no deserto ele vira o quê? Pastor de ovelhas. Com 40 anos, ele era um homem precipitado. Imediatamente ele matou um egípcio. Mas quando passa 40 anos que ele está no deserto, com 80 anos, diz a Bíblia que ele era o homem mais manso da terra. Deus vai moldando a vida de Moisés, ao ponto de que, quando o tempo passa, em um certo dia, ele está em seu novo trabalho de pastor de ovelhas, pastoreando a ovelha do seu sogro Jetro. Diz a Bíblia que ele vê algo que ele nunca tinha visto no deserto. Ele vê que havia uma sarça no cume do monte. Uma sarça que estava pegando fogo, mas a sarça não se consumia. A sarça ardia, mas não se acabava. E quando ele vê aquilo, ele diz: eu nunca vi isso aqui no deserto. Eu me virarei para lá e eu verei o que é isso. E quando ele se vira para ver aquilo, ele deixa as ovelhas ali, ele sobe para o monte. Ai, irmãos, quando a gente lê até o capítulo 3 do livro do Êxodo, a gente não encontra nenhum momento de Deus com Moisés. Mas agora era o momento de Deus com Moisés. Era o momento do chamado de Deus, porque Moisés já tinha passado pelo deserto, e após o deserto é o momento de Deus se utilizar de Moisés. Quando Moisés sobe para o monte e ele vai ver aquela sarça, diz a Bíblia que ele ouve uma voz que diz a ele: eu sou o Deus de Abraão, eu sou o Deus de Isaac, eu sou o Deus de Jacó. Moisés, tira a sandália dos teus pés, porque o lugar em que tu estás é terra santa. Moisés se curva, encobre o seu rosto, e Deus começa a falar com ele. Deus começa a dizer a Moisés: Moisés, eu vi a opressão do meu povo. Moisés, eu tenho visto e contemplado. Mas vem cá, Moisés. Vem cá, Moisés. E eu te enviarei a Faraó, para que tires o meu povo do Egito. Irmãos, é aí que Moisés teme. Porque o texto sagrado nos diz que Moisés diz: quem sou eu? Você pode dizer comigo: quem sou eu?
Quem sou eu? Isso é tudo que Deus quer. Porque o que Deus quer de nós não é que a gente diga, eu sou, eu posso. Deus quer que a gente diga, quem sou eu, Senhor? Quando Deus chama Moisés, Deus poderia chamar Arão. Porque quando Moisés olha para seu irmão Arão e olha para ele vê que Arão sabia falar. Arão era eloquente. Arão tinha uma boa dicção. Arão sabia colocar bem as palavras. Glória a Deus. Mas não era Arão. Porque Deus não queria Arão. E a gente vai perceber mais à frente por que Deus não quis Arão. Porque Arão mesmo que soubesse falar bem. Mas Arão era um líder frouxo, irmão. Era ou não era? Todo o povo, quando Moisés passou 40 dias e 40 noites no monte, e o povo disse, Moisés não vai descer mais não. Aí o povo começou a reclamar, e o que foi que Arão fez? Traz pendente, traz ouro, e aí ele constrói um bezerro para o povo adorar. Será que era esse líder que Deus queria? Não. Deus queria aquele que dizia, quem sou eu? Quem sou eu? Diga comigo, Deus sabe quem escolhe. O texto diz assim que Deus disse a ele, certamente eu serei contigo. A preocupação de Moisés era, Senhor, quando eu chegar diante do povo e eu dizer a Faraó, quem foi que me enviou? Aí Deus disse, tu dirás a Faraó que o eu sou me enviou a vós. Irmãos, quando eu leio esses versículos, eu percebo a fragilidade de Moisés. Mas diante da fragilidade de Moisés, existia a capacitação de Deus. Porque não seria Moisés, mas seria Deus exaltado entre o povo do Egito. Deus disse a Moisés, olha Moisés, não vai ser uma tarefa fácil. Porque eu endurecerei o coração de Faraó. E eu vou endurecer o coração de Faraó para que eu possa fazer maravilhas e sinais no meio do Egito. Deus começa logo dizendo, não vai ser fácil. A tarefa, Moisés, é difícil. E aí, diante disso tudo, irmão, Moisés teme. No capítulo 4, onde está o tema, o texto diz que respondeu Moisés e disse, mas eis que me não crerão, nem ouvirão a minha voz, porque dirão, o Senhor não te apareceu. E aí Deus vai mostrar a Moisés, olha Moisés, o que você vai falar não vai ser apenas o que você vai falar, mas haverá sinais. E eu gosto disso. Sabe por quê? Porque certa vez Jesus disse assim aos discípulos, que muitos não creriam se não vissem os sinais. Você pode dizer isso após mim? Muitos não crerão se não verem os sinais. E foi por isso que Jesus capacitou os seus discípulos com sinais. Foi por isso que Jesus disse lá em Marcos 16 e 15 aos discípulos, ide para todo mundo, pregai o evangelho a toda criatura. Mas tem uma coisa, os sinais seguirão aos que crerem. Em meu nome expulsarão demônios, em meu nome falarão novas línguas, em meu nome colocarão as mãos sobre os enfermos e eles serão curados. Em meu nome, em meu nome, em meu nome, em meu nome, em meu nome. São sinais de Deus que acompanham o povo de Deus, a fim de que o povo creia que este povo é o povo de Deus. Sinais. E quais são os sinais que Deus vai dar a Moisés? Escute essa noite. Deus vai dar pelo menos a princípio os 2 sinais. Primeiro sinal, Moisés, o que é que tu tens em tuas mãos? Porque Deus sempre usa o que a gente tem. O pouco que a gente tem, Deus sabe multiplicar. Moisés disse, eu tenho uma vara. Deus disse, joga ela no chão. Quando ela jogou, ela virou em quê?
Serpente. E o texto diz que Moisés fugia da serpente. Aí Deus disse: Moisés, não fuja da serpente, Moisés. Pega a serpente. Quando ele pegou a serpente, virou de fora novamente. Ah, que milagre. Imagine você fazer isso. Eu ficaria vestido. O segundo milagre, Deus disse: Moisés, coloca a tua mão dentro do teu peito, Moisés. Quando ele tira a mão estava branca como a neve. Ela estava o quê? Leprosa. Aleluia, glória a Deus. Imagina o medo de Glória a Moisés. Deus. Mas Deus disse: coloca novamente, Moisés. E quando ele tirou, as mãos estavam saradas. Glória. Deus disse: se eles não crerem por tua voz, eles vão crer pelos sinais. Aleluia. Mas não só foram esses sinais, porque Deus, irmãos, mostrou a sua glória entre o povo do Egito, Glória a Deus. através das pragas que enviou entre o povo. E eu acho interessante, escute bem aqui, olhe para mim, de que lá no Egito, irmãos, existiam vários deuses. O povo adorava até rã. O povo adorava até rã. E rã era o quê? Por que eles adoravam uma rã, irmão Felipe? Porque existia lá uma deusa que tinha a cabeça de rã. E ela ficava com os braços assim, né? E os meninos morriam e eram colocados como se fossem colocados em seus braços. E o que foi que Deus fez? Deus enviou um monte de rã entre o povo. O povo adorava o rio Nilo, sim ou não? Eles diziam que era o rio da fertilidade. Aí Deus fez o quê? O rio se tornar em sangue. Deus mandou piolho no cabelo dos meninos, das meninas, da vaca, do bode, de tudo, irmão, que tinha cabelo. Deus mandou um bocado de piolho. E a Bíblia diz que os feiticeiros e encantadores queriam fazer os mesmos sinais, mas não faziam. O que é que Deus estava combatendo? Deus estava dizendo: vocês não conseguem fazer o mesmo que eu faço. Ao ponto de que os feiticeiros disseram: isso aí, Faraó, é o dedo de Deus. Eu quero que você essa noite entenda de que o que faz a diferença no meio do povo de Deus sempre foram os sinais e as maravilhas. Deus se utiliza de nós por meio da pregação. Deus se utiliza de nós por meio do louvor. Mas tem uma coisa que faz a diferença no meio do povo: são os sinais e as maravilhas. E eu quero dizer aqui essa noite que Jesus continua curando, quem diz amém. Jesus continua batizando, quem diz amém. Jesus continua fazendo maravilhas e sinais. Esses são os sinais dele no meio do seu povo. Mesmo assim, Moisés não se contentava com isso. E ele diz ao Senhor no versículo 10, eu acho esse versículo muito interessante. Porque ele diz: ah, Senhor, eu não sou homem eloquente. Diga comigo: eu não sou homem eloquente. Nem de ontem, nem de anteontem, nem ainda desde que tens falado ao teu servo. Diga comigo: porque sou pesado de boca e pesado de língua. Agora diga comigo: e disse-lhe o Senhor: quem fez a boca do homem? A primeira pergunta para Deus é: Moisés, quem fez a boca do homem? Aí Deus continua dizendo: quem fez o mudo, Moisés? Ou o surdo? Ou o que vê? Ou o cego? Aí Deus diz: não sou eu, o Senhor. Aí Deus diz assim: vai, pois, agora, e eu serei com a tua boca, Moisés. Moisés teve tanto temor, irmão, que foi necessário ele dizer assim: eu estou vendo, Moisés, que tu estás temeroso. Eu vou colocar Arão perto de ti. Tu vais ser como um Deus para ele. Mas eu vou falar contigo, e tu vais passar para Arão, e Arão vai falar com Faraó e com os filhos do Egito. Mas eu serei com a tua boca. Olha, irmãos, quando eu vejo textos assim, eu dou glória a Deus. Eu dou glória a
capacitados. Deus escolhe os fracos. Paulo disse: Ele escolheu as coisas loucas deste mundo para confundir as sábias. Ele escolhe os menos capacitados para surpreender os capacitados. Ele escolhe os letrados para surpreender aqueles que têm a letra. Ele escolhe. Ele escolhe. Ele escolhe. Quando eu vejo esse texto aqui, eu me alegro. Porque toda a Bíblia está recheada de textos assim. Quando Jesus foi escolher os seus discípulos, seus primeiros discípulos foram André. Quem sabe qual era a função de André? Alguém sabe aqui? André era o quê? Pescador. André era pescador. Pedro era o quê, irmão? Pescador. João era o quê? Diga comigo, pescador. Tiago era o quê? Pescador. E quando a gente olha os discípulos de Jesus, os que tiveram mais preeminência no ministério, quem foi? Pedro, Tiago e João. Foi Pedro que trouxe a primeira mensagem lá no templo, lá no Sinédrio, e quase 3.000 homens se agregaram à igreja. E Pedro era o quê? Pescador. E o texto diz que os homens se maravilharam, porque viram que eles eram homens iletrados. Eles viram que eram homens que não tinham conhecimento, mas eram homens cheios do Espírito Santo. Eu quero concluir esta palavra essa noite, mas eu quero concluir dizendo de que Deus deseja se utilizar das nossas vidas. O pouco que você tem. Você acha que não tem nada, mas se você estiver na mão de Deus, você verá a forma como Deus se utilizará de você neste tempo. Olha, irmãos, escuta aqui, porque a gente estamos em uma festa de campanha evangelizadora. E sabe que às vezes a gente sai nas ruas, a gente prega o pecador, a gente evangeliza as pessoas, e há uma dureza nos corações. Quantos corações endurecidos nós não encontramos quando saímos às ruas? E que a gente prega uma vez, a gente fala outra vez, mas o coração continua endurecido, igual o coração de Faraó. Mas Deus nos deu armas. Escute essa noite, Deus nos deu armas. As nossas almas não são carnais, as nossas almas são espirituais. Eu vou dizer novamente, as nossas almas não são carnais, as nossas almas são espirituais. Deus quer se utilizar de mim e de você para fazer milagres e maravilhas. Eu creio no tempo que Deus se utilizará, desde criança até irmãos do Proate, para saírem às ruas, orando por enfermos, e enfermos sendo curados, colocando a mão sobre endemoniados, e os demônios caindo por terra. Irmãos, me permita dizer, eu não gosto quando aparece um demônio nem cruzado, nem trabalho evangelístico, mas parece, irmãos, que a gente está evangelizando, e eu estava dizendo um dia desse aos irmãos com a campanha evangelizadora, não se assuste quando você sair da campanha e você vê os demônios se levantando, e ele diz: ai, meu Felipe, eu já estou há 3 anos nessa campanha, eu nunca vi um endemoniado se levantando. Disse: meu filho, tem alguma coisa errada, meu filho, você precisa bombardear o inferno precisa ver que você está sendo cheio. Irmãos, Deus quer se utilizar de nós para bombardear o inferno. E a gente não bombardeia o inferno não é com a nossa eloquência,
uma história. Aleluia. Certo irmão me contou isso. Ele disse que estava em uma oração numa cidade, uma certa cidade. E naquele dia se levantou um endemoniado no meio da oração da campanha. Não fico com medo não. E eles começaram a orar, né? Orando, expulsando, em nome de Jesus, em nome de Jesus. E veio um, veio o outro, e vinha um irmão, e ninguém fazia nada, e os irmãos lá cultuando. E tinha um senhor, um irmão, já de idade, sentado. Aquele irmão, ele disse que ele nunca recebeu uma oportunidade para Jesus na igreja. Ele nunca teve uma oportunidade nem para cantar, nem para nada. E todo mundo lá sai com Jesus. E o demônio caía, e se levantava, e dava gargalhada, e dizia uma coisa, e dizia que saía, e depois dizia que estava outra, e ficou lá naquela peleja. Daqui a pouco o irmão se levanta com o dedo assim, irmão, assim, ó. O irmão com o dedo, né? Ele disse que ele se levantou com o dedo assim. Ele chegou, o demônio disse: sai em nome de Jesus. E o demônio saiu. Meus irmãos disseram: esse irmão, a dirigente veio, o irmão veio, o obreiro veio, ninguém expulsou, mas o irmão veio com o dedo assim, em nome de Jesus, e o demônio caiu. Irmão, Deus se utiliza de quem Ele é. Deus quer se utilizar de nós hoje com sinais e maravilhas. Há muitas almas dessa cidade que precisam ser libertas, e a gente precisa do poder de Deus. Vai, pois, e eu serei com a tua boca, diz o Senhor dos Exércitos. Sabe o que a gente pensa, irmão? Quando a gente lê aquele texto que Jesus disse assim aos discípulos: eu já estou concluindo, mas foi agora que me deu mais vontade de pregar ainda. Jesus disse assim aos discípulos que as portas do inferno não prevaleceriam contra a igreja. E às vezes a gente interpreta esse texto como se o diabo viesse contra nós, né? E pelejasse para destruir a igreja, pelejasse para fechar a congregação, pelejasse para destruir o culto de pregação. Mas não é isso não, irmão. Porque o que Jesus estava dizendo ali era que as portas eram do inferno, não as portas da igreja. Olha para mim aqui. Jesus estava dizendo: à medida que a igreja vai, aonde tiver uma porta do inferno, a porta não vai aguentar a pressão da igreja, o bombardeio da igreja. Irmãos, nós precisamos ser usados por Deus hoje para fazer milagres, maravilhas. E esta cidade verá o poder que há no nome de Jesus. Levante sua mão esta noite, porque essa noite é uma noite de capacitação de Deus. Deus quer que nós saiamos daqui cheios do poder de Deus, para fazermos milagres e maravilhas entre essa cidade, neste bairro, e o nome do Senhor será